Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Por que me arrasto aos seus pés? A música da minha vida. Por que me dou tanto assim? Olha, foi uma coisa louca. Saímos de Santa Cruz de Monte Castelo, quase divisa com o Mato Grosso do Sul, e viemos prestar o vestibular aqui em Curitiba. Mas viemos assim com o peito e a coragem, como se diz, né? Já que não conhecemos nada nem ninguém por aqui. E o mais incrível, isso é que foi o mais inacreditável, é que passamos. Os dois, tanto eu quanto o Leandro. Foi naturalmente a maior alegria, mas não dá para negar que foi loucura. Uma aventura que terminou bem, mas que poderia não ter terminado. Depois que a gente ficou sabendo do resultado, após aquele momento de euforia, quase desisti. Para começar, não tínhamos emprego aqui. Nem emprego e nem onde morar. Mesmo assim, encaramos o desafio, até porque, sem um pouco de sacrifício, como dizia o meu pai, não tem recompensa, né? Bom, para nossa sorte, as coisas não foram tão difíceis quanto eu imaginava. Logo arranjamos trabalho e nos ajeitamos numa pensão. E foi nessa república que acabamos fazendo amizade com aquela menina. Era uma república diferente das convencionais, porque aceitava pessoas de ambos os sexos, embora fosse um lugar sério, sem promiscuidade nenhuma. A senhora que cuidava, aliás, era muito severa. A gente fez amizade com a Laura logo nos primeiros dias. Eu, aliás, já tinha notado desde o primeiro instante. Ela também não era de Curitiba. Sua família morava em Joinville e, assim como nós, também tinha vindo para cá para estudar. Foi ela que puxou o assunto. E quando vimos, parecia até que éramos velhos amigos. A intimidade era tanta que a impressão que a gente tinha é que já se conhecia há muito tempo. Quando vimos, parecíamos amigos de muitos anos. E nem podia ser diferente, porque fazer amizade com a Laura era a coisa mais fácil do mundo. Ela era bem-humorada, sempre de bem com a vida, alegre o tempo todo, conversadora, sempre sorrindo. Não tinha como não se encantar por essa menina. Ela era tão encantadora que, com o passar do tempo, aquilo que era apenas amizade acabou, pelo menos no meu caso, virando paixão. Sabe, tem relacionamentos assim que, desde o primeiro instante, você se dá conta do que vai acontecer. E tem outras vezes que não. A gente começou na base da amizade. E eu custei a perceber que estava gostando dela de uma forma assim, mais intensa, mais pro lado da paixão do que propriamente do amigo. De qualquer modo, a nossa relação ali na República era uma coisa muito gostosa. Nos finais de semana, por exemplo, estávamos sempre juntos. Almoçávamos, jantávamos juntos, jogávamos cartas, assistíamos televisão. Tudo a gente fazia juntos. Ela costumava sentar no meio da gente, ou então deitava assim a cabeça no colo de um e colocava os pés no colo do outro. Passávamos horas e horas assim, tudo na base da amizade. Embora, repito, nessas alturas eu já estivesse apaixonado. Estava apaixonado, mas ninguém sabia. Eu não tinha contado para ninguém. O problema é que eu gostava dela e não era pouco. E aquela paixão que começou assim, devagar, começou a se intensificar. Até que a certa altura eu já não pensava em mais nada a não ser nessa menina. O problema é que eu gostava dela, mas não falava, não me abria. Um pouco porque era difícil a gente ficar sozinhos. Havia sempre alguém por perto, principalmente o Leandro. E também porque, sei lá, faltava um pouco de coragem. Até que num determinado final de semana, eis que o acaso veio em meu socorro. O Leandro precisou viajar lá para Monte Castelo. Ele, inclusive, insistiu muito para que eu fosse junto.
Só que eu achei melhor ficar. Talvez fosse a chance que eu tanto esperava. Já fazia tempo que eu esperava uma oportunidade de ficar a sós com ela. Quem sabe fosse agora. Bom, tão logo meu amigo deu as costas, eu aproveitei e a convidei para sair. Acabamos indo a um barzinho, onde, aliás, costumávamos ir de vez em quando. Eu, ela e o Leandro. Só que desta vez era diferente. Desta vez o Leandro estava longe. Éramos apenas nós dois. Eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso. Ansioso, esperando chegar a hora da gente ficar a sós. E eu finalmente falar aquilo que já estava entalado aqui na minha garganta, que eu devia ter falado já há muito tempo. Ao mesmo tempo em que queria abrir meu coração, colocar as cartas na mesa, dizer que estava apaixonado, eu também tinha medo. Vai que eu falo que estou gostando dela e ela tira a minha esperança. Eu não queria nem pensar nisso. Pior do que isso, vai que ela se afasta de mim e eu acabo perdendo até a sua amizade. Sabe, é complicado. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas tem aquele receio, né? De perder até a amizade da pessoa. Eu estava apaixonado, queria essa menina para mim de qualquer maneira. Só que precisava ter calma. Precisava falar com cuidado, ter cautela, para não assustá-la, não afastá-la de mim, quando o que eu queria, na verdade, era justamente o contrário. Chegamos ao bar, pedimos uma bebida e ficamos ali conversando, curtindo um som ao vivo. Foi quando começou a tocar uma música romântica. Era o fundo musical perfeito para uma declaração de amor. Aliás, aquela noite parecia perfeita em tudo. Era a música, era o ambiente, era o clima. Sem contar o mais importante, estávamos sozinhos. Do jeito que eu tanto tinha esperado. Eu olhei bem fundo nos seus olhos. E aí pensei, é agora ou nunca. Se eu me calar agora, talvez nunca mais tenha outra chance. Ela também olhava para mim. E eu me perguntava, será que ela está sentindo o mesmo que eu? Ai, que vontade de provar o sabor daquela boca. Quantas vezes eu já tinha imaginado beijar aquela boquinha tão linda, sentir o seu hálito, chegar perto, abraçá-la, sentir o calor do seu corpo. A gente, quando se apaixona, é assim, né? Quer estar perto da pessoa, beijar, abraçar. Olha, só Deus sabe as coisas que se passaram pela minha cabeça enquanto eu olhava para os seus olhos. E aquela insegurança, né? Será que ela está sentindo o mesmo que eu? Será que ela gosta de mim, mas gosta além da amizade? Será que eu devo abrir o meu coração e falar o que eu estou sentindo? Mas e se ela de repente acha ruim? E se ela de repente olha para mim e fala, olha, que pena que você confundiu tudo, porque eu gosto de você, mas é só amizade. Sabe, tinha aquele medo, aquele receio. Eu lembro que ela estava com uma das mãos assim sobre a mesa. E eu então, puxando coragem lá do fundo, movido por aquele desejo incontrolável de tocar, de chegar perto, eu estiquei a minha mão e a coloquei em cima da mãozinha dela. Segurei aquela mãozinha delicada e fiquei ali acarinhando. Ela não falou nada, nem esboçou nenhuma reação. Continuou exatamente do mesmo jeito olhando para mim. Chegou uma hora que eu pressenti que ia acontecer e não deu outra. Acabamos nos beijando do jeito que eu tanto tinha sonhado. Um beijo que na minha
imaginação já tinha acontecido no mínimo 1 milhão de vezes. Só que agora estava acontecendo mesmo, não era imaginação. Olha, eu custei acreditar. A gente, quando quer muito uma coisa, principalmente quando está apaixonado, né? Sonha, encena aquela imagem assim na memória, várias vezes, dezenas, milhares de vezes, só que quando está acontecendo mesmo, a gente custa acreditar. E eu tinha esperado tanto por aquele beijo. Cheguei a pensar que nunca fosse acontecer. Quando falei que estava gostando dela, para minha alegria, ela também confessou. Também estou gostando de você, Marcos. Faz tempo. Aliás, por que você nunca me falou nada? Ah, sei lá, medo, né? Medo de você não querer nada comigo. Medo de você gostar de mim, mas só como amigo. Vai que de repente eu falo que estou apaixonado e você se assusta. E aí eu acabo perdendo até a sua amizade. Engano seu. Isso nunca vai acontecer. Olha só quanto tempo a gente perdeu. Ah, que final de semana maravilhoso. Meu Deus, aconteceu tudo sob encomenda. Aconteceu tudo do jeitinho que eu gostaria. Aconteceu tudo do jeito que eu sonhava. Meus temores se provaram infundados. Eu não tinha motivo para ter medo de nada. Ela também gostava de mim. Agora eu sabia. E agora tudo seria diferente. Final de semana simplesmente perfeito. Quando voltou de viagem, o Leandro nem acreditou quando eu contei. Que você e a Laura, tá falando sério? Por isso que você não quis ir comigo lá para Monte Castelo, né, seu safado? Ele falou aquilo meio de brincadeira, mas não sei. Podia ser impressão minha, podia ser coisa da minha cabeça, mas não sei. Me pareceu que ele não gostou da notícia. Ele tentou até não demonstrar, mas reagiu assim de um modo estranho quando eu falei. Bom, de qualquer modo, eu estava tão feliz que também não ia me preocupar com isso, né? Eu não consegui pensar em mais nada que não fosse em mim e na minha princesa, até porque, depois daquele dia, passamos a ficar juntos direto. Se bem que, para todos os efeitos, pelo menos ali na República, continuamos sendo apenas bons amigos, até porque, é como eu falei, a dona da casa não permitia envolvimento entre os inquilinos e era uma senhora muito severa. Mas só eu sei como era difícil ficar perto dela e fingir que não havia nada entre nós. Era o maior sacrifício. Bem verdade que, de vez em quando, a gente arriscava. Dávamos assim uma fugidinha. Nos escondíamos atrás de um móvel. E aí acabava rolando um beijo, um abraço. Mas tudo assim, bem rapidinho, escondido. Sabe aquele medo? No meio de tudo isso, só tinha um problema. Sim, porque antes de pintar esse clima entre mim e a Laura, estávamos sempre juntos os três, eu, ela e o Leandro. E o fato é que agora, numa outra situação, essa proximidade entre os dois, a Laura e o Leandro, começou a me incomodar. Até porque ela não mudou com ele depois que começou a ficar comigo. Continuou a tratá-lo exatamente do mesmo jeito, com o mesmo carinho, a mesma atenção. Puxa vida, é como eu disse. Antes tudo bem, era uma coisa. Agora era diferente. Eu estava apaixonado por ela. Embora disfarçássemos na frente dos outros, a gente agora estava namorando e naturalmente eu ficava enciumado quando a via deitada no colo dele, por exemplo. Ele passando a mão no cabelo dela, lhe fazendo um carinho. A verdade é que mesmo não querendo, isso acabou afetando a nossa amizade. Eu comecei a fazer de
tudo para evitar que ele se aproximasse. Quando a gente marcava de sair, por exemplo, eu já não o convidava para ir junto, como acontecia antigamente. Até porque queria ficar sozinho com ela, coisa mais do que natural. O fato é que, mesmo não querendo, não tendo intenção, a presença do Leandro começou a me incomodar. Não por ele em si, mas pela proximidade que havia entre ele e a Laura. Eu me mordia de ciúmes. E quanto mais sentia ciúmes, parece que mais ele se aproximava. Até que um sábado, eu a convidei para sair. E ele escutou. E na primeira oportunidade veio para o meu lado. Eu ouvi você combinando de sair com a Laura. Será que eu posso ir junto? Estou precisando mesmo dar uma saída, uma volta. Olha, não sei o que aconteceu naquela hora. O cara era meu amigo. Eu gostava dele, sempre gostei. Mas, sei lá, eu não gostei nada daquela forçação de barra. E acabei cortando a onda dele e até com uma certa rispidez. Ô, meu chapa, você não leva mal, mas acho que não vai rolar, viu? É que é um passeio só para nós dois. Eu tô querendo ficar sozinho com a Laura. Namorar um pouco, você entende? Ele não gostou da minha resposta. Mas não gostou mesmo. Só que, gostando ou não, acabou entendendo. O problema mesmo é que depois ela, a Laura, começou a insistir que ele fosse junto. Ah, Leandro, vamos sim. Faz tempo que a gente não sai todo mundo junto. Vai, troca de roupa. Já tá ficando tarde. Eu acho melhor não, Laura. Vão vocês. Ele falou aquilo e me olhou de um jeito que, olha, me deixou até encabulado. Como ela não sabia que eu tinha pedido para ele não ir, continuou insistindo, convidando o Leandro para ir junto com a gente. E como ele continuou dizendo que não ia, para minha surpresa, ela olhou para mim e falou: ah, então a gente também não vai, né, Marcos? Vamos ficar todo mundo aqui na República jogando um baralhinho. Olha, eu fiquei pasmo. Pasmo e muito aborrecido. Meu Deus, ela estava preferindo ficar na República, jogando baralho. Só porque o Leandro não queria ir com a gente? Quer dizer, não queria. Não queria porque eu tinha pedido para ele para tirar o time de campo, né? Só que ela não sabia. Imaginem como eu me senti. Olha, parecia até que o namorado dela era ele e não eu. Aliás, a partir desse dia, desse acontecimento, desse episódio, eu comecei a perceber que havia um clima estranho entre os dois. Tudo bem, podia ser só impressão minha, coisa da minha cabeça. A gente, quando gosta da pessoa e quando sente ciúme de uma determinada... Sabe, a gente acaba criando coisa que não tem, que não existe. Só que, sei lá, eu acho que não era impressão. Olha, eu não gostei nada da maneira como eles passaram a se olhar. Tudo bem que os dois eram amigos, tudo bem que se davam bem. Eles sempre se trataram com muito carinho. Só que não sei, eu senti alguma coisa esquisita. Sabe quando tá rolando alguma coisa? Você pressente que está rolando aquela coisa, não tem certeza, mas... Além do mais, um pensamento que me ocorria quando eu ficava inseguro. Por que não? Por que não? Todo mundo está sujeito a se apaixonar. Aconteceu comigo. Por que não pode acontecer com eles dois? Olha, só de pensar nessa possibilidade, eu ficava louco. E a verdade é que, com o tempo, eu reparei que sempre que estavam conversando e eu chegava, eles imediatamente mudavam de assunto. Sem contar o clima esquisito que ficava depois.
Sabe, era como se estivessem falando de mim, ou então de algum assunto que eu não podia saber. E tão logo eles percebiam a minha presença, disfarçavam. Quando eu perguntava o que tanto eles conversavam, ela disfarçava e dizia que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça, que estavam ali conversando coisas do dia a dia, coisa normal. Só que não sei, eu sentia que alguma coisa tinha. É como eu já falei. Não estava fora de cogitação ser uma coisa criada pela minha imaginação. A gente, quando gosta da pessoa e quando começa a sentir ciúme, começa a ficar meio paranoico. Só que não sei, não me parecia isso. A verdade é que, a certa altura, até ele, o Leandro, começou a me tratar de um modo mais frio, com uma certa reserva. Às vezes ele ficava me olhando assim e não dizia nada. E eu me perguntando, o que será que esse cara está pensando? Justo ele, que sempre foi meu melhor amigo. A verdade é que isso começou a me perturbar demais. Porque quando está apaixonado, é como eu já disse, mesmo não querendo, a gente fica inseguro. A gente começa a ver coisas até onde não tem. Eu me torturava só de imaginar que pudesse estar rolando alguma coisa entre os dois. Só de pensar numa possível traição, eu me virava do avesso. Até que um dia, eu explodi. Não consegui segurar a onda e a botei contra a parede. No começo, ela negou. Nada a ver, sabe? Não sei de onde você tira isso. Que história. A gente se trata como sempre se tratou. A gente é amigo. Laura, eu não sou bobo, Laura. Eu sei muito bem olhar para duas pessoas conversando uma com a outra e enxergar quando tem e quando não tem mais alguma coisa. O jeito como vocês dois se olham, sinceramente, não é coisa de amigo, não. Largue um monte de bobagem. Você está vendo coisa. Ela negou uma vez atrás da outra. Mas eu estava tão convencido de que ela estava mentindo, que não era nada daquilo que ela estava falando, que aquelas conversas não eram conversas normais de amigo para amiga, mas que sim, estava rolando alguma coisa diferente, um olhar diferente, um clima diferente, que chegou uma hora que ela fraquejou. Ai, Marcos, por que você está me perguntando essas coisas, hein? Sabe, deixa isso para lá. Não vão deixar para lá, não. Que conversa é essa? Tá rolando alguma coisa entre vocês dois aí. E eu quero saber. Você está gostando dele, é isso? Olha, eu tanto insisti, que chegou uma hora que ela fraquejou. Ai, meu Deus do céu, tá certo, Marcos. Tá certo. Você tem razão. Eu não queria, juro que não queria, mas essas coisas a gente não consegue evitar. Não consegue. Como assim? Quer dizer que você e o Leandro... Calma, Marcos. Calma, que também não é assim. Não aconteceu nada. Pelo menos não o que você está pensando. Para começo de conversa, eu ainda gosto muito de você. Se não gostasse, a gente nem estaria mais juntos. Só que o quê, Laura? Sei lá. Coisa difícil de explicar. É que eu também estou gostando dele. Mas como assim gostando dele, Laura? Como amigo, você quer dizer? Não, Marcos. Não me pergunte, porque nem eu mesmo consigo explicar, mas a verdade é que eu tô gostando dele, e não é como amiga. Mas que história mais absurda é essa, Laura? E eu? E a gente? É como eu já disse, eu não deixei de gostar de você.
Continuo gostando do mesmo jeito. Quanto a isso não mudou nada, só que eu estou gostando dele também. Isso nunca me aconteceu antes. Eu não estou nem sabendo como lidar com essa situação, só que o que você quer que eu faça? Aconteceu. Meu Deus, mas que loucura você está me contando, Laura. Mas e ele? Também está gostando de você? Não sei. A gente, na verdade, nunca conversou sobre isso. Mas já aconteceu alguma coisa? Não. Já falei que não. Ele nunca encostou em mim. Juro pra você. Na verdade, nem eu mesma estou entendendo o que está acontecendo comigo. Eu não pensei que fosse possível a gente se apaixonar por duas pessoas ao mesmo tempo. Mas aconteceu. Eu não tive culpa. Tá, mas e aí? O que você pretende fazer? Sinceramente, não sei. Preciso pensar. Talvez eu vá até para Joinville, passar uns dias lá na casa da minha mãe. Eu ainda não decidi o que vou fazer da minha vida. Mas e a gente, Laura? Como que a gente fica? Também não sei, Marcos. Acabei de falar, eu estou confusa. Preciso pensar. Ninguém queira imaginar como eu ando me sentindo nesses últimos dias. A minha vida simplesmente virou de pernas para o ar. Olha, cheguei a me arrepender de tê-la colocá-lo contra a parede. Tem coisas que eu acho que é melhor a gente nem saber. Eu fico me perguntando, será possível alguém gostar de duas pessoas ao mesmo tempo? Porque na minha cabeça isso não cabe, na cabeça não entra. Se bem que, de um jeito ou de outro, não me restou alternativa, a não ser lhe dar o tempo que ela pediu. Eu não podia obrigá-la a ficar aqui, mantê-la do meu lado à força. O fato é que as coisas andam muito estranhas desde esse dia. De uma hora para outra, parece que a gente se tornou nós três. Nós que antes vivíamos juntos o tempo todo. Parece que nos tornamos três estranhos. Eu nunca contei a ele da conversa que tive com ela. E acho que ela também não falou nada, mas, de qualquer modo, a coisa está no ar. Esses dias, ela me falou que estava pensando seriamente em voltar lá para Joinville. Mas não só para ficar uns dias, não. Ir embora de vez. Tudo porque ela não está sabendo como lidar com essa situação. Nesse dia, inclusive, acabamos ficando juntos. Apesar de ela continuar insistindo naquela história absurda de que está apaixonada por nós dois, por mim e por ele. Sabe, às vezes, quem sente vontade de jogar tudo pro alto e sumir no mundo sou eu. Só Deus sabe o quanto isso está me afetando em todos os sentidos. O meu rendimento na faculdade e também no trabalho simplesmente despencou, porque eu não consigo mais me concentrar em nada. Não sei se já chegou a acontecer alguma coisa entre os dois, mas nada me tira da cabeça que sim. E cada vez que eu penso nisso, eu sinto vontade de confrontá-los, mesmo sabendo que não é adiantar de nada. Meu Deus, e dizer que esse cara era meu melhor amigo, e eu falo era porque seria até falsidade da minha parte dizer que continuamos amigos. A gente não é mais amigo, não. Viemos juntos para Curitiba, tentar a sorte, aventurar. Só que hoje, a cada dia que passa, nos distanciamos mais e mais. Eu nunca tive coragem de lhe perguntar se ele também está gostando dela. Mas nada me tira da cabeça que sim, até porque, do contrário, ele não estaria me tratando desse jeito estranho, frio. Eu só me pergunto como isso tudo vai terminar. Eu não queria perder o amigo.
Mas confesso que se tiver de escolher, eu não vou ter um instante de dúvida. Aguento perder o amigo. Aguento perder a paz de espírito, a tranquilidade. Eu aguento perder tudo. Só não sei se aguento perder o amor dessa mulher. Sabe, contando ninguém acredita. Ela mesma confessou que também gosta do outro. E mesmo assim eu a quero para mim. Mesmo assim, eu aceito qualquer condição. Tudo porque não posso perder o amor dessa mulher. When will those clouds all disappear? Angie, Angie, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can't say we're satisfied. But Angie, you can't say we never tried. Angie, you're beautiful, yeah, but ain't it time we said goodbye? Angie,